Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar hoje então sobre o sistema reprodutor feminino ou sistema genital, trazer uma abordagem aqui em relação a tentantes grávidas e puérperas, como que seria essa anatomia. Bom, a anatomia típica de uma tentante seria o sistema reprodutor feminino ou sistema genital, que consiste, em algumas partes. Ele, ele é responsável pela reprodução humana como a principal função, além de produzir os óvulos, que são os gametas femininos, nas gônadas. Também fornecem um local para a fecundação e faz com que o embrião seja implantado com as melhores condições para que ele se desenvolva. Além disso, ele também executa uma atividade motora para que esse novo ser seja expelido no momento do parto. E algumas partes, as partes do sistema genital, que a gente vai ver aqui mais aprofundadamente, são ovários, tubas uterinas, útero, vagina, vulva e as mamas. Lembrando que o sistema genital contém órgãos internos e órgãos externos. Bem, então, dessas partes, temos as gônadas, que são os órgãos que produzem os gametas, os ovários, as tubas uterinas, que são as vias condutoras de gametas, o útero, que é aquele órgão onde o novo ser vai ser desenvolvido, vai crescer, a vagina, as glândulas anexas, que são bastante importantes, para o momento para o momento da relação sexual, e órgãos genitais externos, como clitóris, monte do pubis, lábios maiores e tal, e mamas. Bem, temos aqui então detalhadamente, todas as partes que compõem esse sistema. Aqui temos uma vista lateral, as trompas de falópio, as tubas, as fímbrias, aqui a bexiga, o osso púbico, as glândulas de Skene, clitóris, a vesícula, a uretra, lábios menores e lábios maiores. E aqui do lado direito do vídeo, temos ovário, cólon, sigmoide, o útero, o fórnix da vagina, o colo, o reto, a vagina, o ânus e a glândula de Bartolin. Temos agora aqui uma vista posterior, com mais detalhes sobre essa região aqui do útero. Então, bem, podemos observar aqui que temos o útero que está expandido, por alguns ligamentos, que a gente vai ver em detalhes na sequência. Aqui temos as tubas, a tuba ou trompas, de falópio, e essas franjinhas aqui que são as fímbrias. Aqui a outra tuba, e essa região aqui é um ligamento, a gente pode observar o ligamento útero-ovárico, que é o ligamento que faz essa ponte, entre o útero e o ovário. E também temos outro ligamento bastante importante, que é o ligamento suspensor do ovário, que contém os vasos ováricos. Além disso, temos mais um outro ligamento, que é o ligamento superior do ovário, que é essa parte aqui. Bom, aqui, mais detalhes sobre a região da tuba, a ampola. Bem, os ovários, eles são justamente o local onde são produzidos os óvulos, os gametas femininos,
e também hormônios como estrogênio e progesterona. Eles são importantes, né, porque fazem essa conexão entre, a partir de ligamentos, né, que são ligamento suspensor dos ovários, ligamento útero-ovárico e o ligamento mesovárico, e é justamente a importância dessas estruturas tá no posicionamento desses ligamentos, né, porque quando acontece de esse ligamento ser rompido, os ovários eles ficam mais distantes da tuba, e o importante é que ele não perca essa distância, né? Ele precisa estar, de certa forma, próximo às tubas para que aconteça a fertilização. Por quê? A gente vai acompanhar aqui, né, que os ovários, as tubas uterinas e o útero, eles fazem um caminho, né? Eles são liberados aqui, né? Os óvulos são liberados aqui, do ovário são expelidos e são capturados justamente por essas fímbrias e vão ser conduzidos através das tubas até o útero. E aí, se houver a fecundação, ele vai continuar se desenvolvendo aqui no útero até ser expelido no momento do parto. No entanto, quando não há a fecundação, a gente vai ver especificamente, né, aqui nessa camada que é no endométrio, o óvulo ele vai ser expelido e aí vai num período específico, né, do ciclo menstrual, e aí vai ser expulso. Bem, então a gente observa aqui alguns folículos, né, toda essa orogênese, né, que é esse momento da maturação dos óvulos, né, do folículo primordial até se maturarem em secundário e depois virar um folículo maduro. E aí, em torno de 15 dias, né, do 15º dia do ciclo, né, com certas controvérsias, porque não é uma data específica. Mas, enfim, a partir daí acontece a ovulação e esse ovo, né, esse corpo, ele é expelido. E aí, quando ocorre, né, aqui a imagem está mostrando esse percurso que esse óvulo vai fazer até chegar ao útero, né? Então, ele sai aqui do ovário, vai caminhando, caminhando, e aí ele se encontra aqui, ele mostra justamente esse encontro do espermatozoide, lembrando que a vida útil do espermatozoide é em torno de 3 dias, né? Mas o óvulo não, ele tem uma vida útil de 24 horas apenas, então é bastante importante, né, que eles se encontrem nesse momento para ocorrer a fertilização. Caso não haja esse encontro, então esse óvulo vai ser expelido, né, a parte, né, do endométrio vai ser expelida na menstruação. Bem, aí temos aqui as tubas, né, que justamente fazem essa conexão, né, entre o ovário e o útero, e aí são divididas entre infundíbula, ampola e istmo, e é justamente onde ocorre essa fecundação. Aqui temos, né, uma vista frontal, e aqui, né, especificamente o útero também, mais em detalhes. O útero é esse formato de triângulo invertido, né, que justamente vai permitir que o novo ser se desenvolva, e ele é composto por essas partes, né, fundo, corpo, istmo, colo e ósteo. Ele é dividido entre perimétrio,
que é uma camada mais serosa, miométrio, que é um músculo liso, e o endométrio, que é a mucosa, né, que vai se tornando cada vez mais espessa e, se não há fecundação, ele se dispersa. Aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, justamente essa parte do útero até o canal, né, até a mucosa uterina. E aqui de perfil, a gente tem esse corte aqui, mostrando justamente essa membrana, né? Essa mucosa uterina, que vai se modificando, né, em cada ciclo do endométrio. Aqui mostrando o ciclo menstrual e os níveis de hormônios, né? Temos aqui uma fase específica da liberação dos folículos. E aqui ele vai acumulando o líquido, né, crescendo, e também a ação de um hormônio que vai estimular o rompimento desse folículo e a liberação do ovócito para que ocorra a ovulação e a formação do corpo lúteo. Aqui o ciclo, né, o corpo lúteo é essa partezinha amarela. Bem, chegamos então em outra parte, né, do sistema, que é a vagina, que é um canal. Então, muita gente acaba confundindo, né, a vagina com a região externa, que é a vulva, que compreende outras partes, mas a vagina, na verdade, é uma parte interna, um canal que é bem enrugado e bem flexível, e ela faz essa conexão entre o colo do útero e a vulva. E também é composta, né, por algumas partes, como o ósseo do útero, o fórnix da vagina, canal vaginal, vestíbulo, ósseo e o ímen. Então aqui, né, temos um corte frontal, aqui a gente vê essa parte, né, do canal, e ela tá mais alargada, né. Aqui a gente percebe essas enrugações. E aqui com os órgãos adjacentes, né, a bexiga e a uretra, localizadas anteriormente e o reto posteriormente. É interessante a gente perceber aqui, né, o feto, durante a gestação, ela se torna mais elástica, ela tem essa propriedade, né, de se dilatar para que na hora do parto ela chegue a em torno de 10, né, centímetros de dilatação para que o bebê saia de forma natural. Em espiral, ele faz um movimento de espiral. Aqui temos o períneo, né, com algumas partes que correspondem à parte externa, né, ao genital externo. Então a gente vê aqui o ósseo vaginal, o vestíbulo, né? A gente tem aqui lábios menores, lábios maiores, que tem essa função de proteger, né, de eventuais patógenos. Então é bastante importante, porque como é uma região super úmida, é bastante importante a manutenção sempre, né, e a visita frequente, né, ao ginecologista para observar se não há alguma infecção, né, que pode ocorrer principalmente aqui onde tem as glândulas adjacentes, né, a glândula de Skene e a glândula de Bartholin. Temos aqui o canal da uretra também, em cima, e o canal abaixo, que é o canal vaginal, o ósteo vaginal. Aqui temos então
essa parte interessante, né, do clitóris que está localizado na vulva, e ele é chamado de homólogo à glande do pênis. O que significa isso? O formato dele, ele é bem parecido, né? A gente tem aqui, inclusive, uma imagem que se assemelha. Aqui temos uma vista frontal e aqui temos uma imagem que faz essa comparação, né? Temos a glande do pênis e aqui a glande do clitóris. A diferença é que a glande do pênis, ela é formada também por um corpo esponjoso, né? Enquanto o clitóris não. Ele só tem esse corpo do corpo cavernoso. Então, aqui é interessante a gente perceber também, né, que tanto o pênis quanto o clitóris, eles têm essas particularidades, né? Essa glande, né? E aqui mostra a relação entre o corpo cavernoso e os bulbos do vestíbulo. Bem, temos então aqui as glândulas, né, que são glândulas acessórias, a glândula de Bartholin e a de Skene, que possuem a função de lubrificar a região do canal vaginal, né, para o momento da relação sexual, e elas se localizam na vulva, em um dos lados dessa abertura. Também tem relação, né, com a excitação e a ejaculação feminina. E agora a anatomia da mama, que é também uma das partes do sistema genital, né, uma das partes externas, né? E aqui a gente observa que temos o mamilo, a areola, os ductos. É importante porque os ductos são onde serão produzidos, onde vai ser produzido leite, né? Mas o mais importante, né, a gente lembrar que esse órgão ele está associado tanto à estimulação sexual, mas também para a amamentação, né? E esse tecido ele está envolvido na produção da prolactina e da ocitocina, que é um hormônio super importante, tanto, né, no momento de prazer, mas também na hora do parto, quando é liberado, né, bastante ocitocina no expulsivo, e também para fazer a injeção do leite, né? E o leite que vai ser produzido lá nos ductos. Bom, agora a gente tem as alterações anatômicas da condição gestante e observando aqui uma imagem, né, do feto, a gente consegue perceber como que os órgãos vão se reajustando até se comprimindo bastante, né, até que esse bebê seja totalmente encaixado, né. Olha aqui uma vista lateral, percebendo, né, como que o diafragma vai se comprimindo, o estômago, aqui, né, a placenta que vai envolvendo. Então, a gente tem o fígado, o diafragma, a bexiga, a uretra. Então, diversos órgãos aqui, né, vão sendo comprimidos, vai acontecendo um rearranjo de todas essas vísceras para que seja comportado esse ser. E aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra o útero na gestação, né, observando aqui o volume dele, lembrando que ele tem em torno de 3 a 4 centímetros, ele vai se expandindo, né? E aí, durante o parto, existem essas contrações uterinas que
elas vão se regularizando, né, de acordo com o tempo, né, com o avançar das horas durante o trabalho de parto, justamente para fazer essa dilatação do colo e expulsar o bebê. E aí, depois do parto, esse útero retorna ao volume normal, né? Então, para isso, é super indicado algumas práticas, né, de exercícios que trabalhem todo esse assoalho pélvico. Então, as indicações que eu trouxe aqui para o puerpério, lembrando que o puerpério é esse período, né, não é exatamente 40 dias, né, mas enfim, cerca de, tem gente que considera até um ano, e aí depende de vários fatores, mas o puerpério é esse período após o parto, né, em que a mulher está retornando ao seu estado, né, os órgãos, e provavelmente ela é lactante, né, também, nem todas, mas, enfim, durante a gestação, né, é importante essa mobilização pélvica. E aí eu trouxe aqui algumas posturas da prática de yoga que são indicadas como Marjariasana e Vittilasana, que são posições a partir de 4 apoios, nessa base de 4 apoios. Mas elas são indicadas até as primeiras 26 semanas. E alguns benefícios são a melhora da circulação sanguínea e fortalecimento de ombros e punhos, e também a mobilização da coluna, principalmente na região lombar. Então, aqui a gente observa a anteversão e a retroversão da pelve. Então, primeiro é indicado esses movimentos pélvicos e depois lombares, fazendo essa báscula, né, levando os isquios lá para cima e observando, né, se ela vai realizar essa curvatura na lombar. E aí depois essa báscula vai se tornar inversa. Então, ó, primeiro essa báscula sobe, a pelve sobe e depois a pelve desce, né? O cóccix vai se abaixando, encaixando os isquios e a cabeça para baixo, e sempre associando esse movimento à respiração. É importante a mulher perceber, né, se essa movimentação vai começar na pelve e vai continuar em direção aqui, região da cintura. E agora os movimentos lombares, primeiro e depois os pélvicos. Então, observa que essa curvatura, né, essa onda que é formada, de modo que a cintura se abaixa, e aí existe também uma certa contração abdominal, né, nesse momento. Na verdade, aqui, nesse momento, ela faz a contração abdominal. Aqui ela está inspirando, né, tá? Provavelmente vai levar a cabeça mais para cima. Aqui ela está fazendo essa báscula, né, essa curvatura, tá levando a pelve para cima, e na exalação ela está subindo, tá levando no ponto máximo a região dorsal e vai descer a pelve. Então, é importante sempre conjugar esse movimento com a respiração. E aí, no final, alongar, né, completamente as costas, apoiando as nádegas sobre os calcanhares e posicionando as mãos o mais distante possível, integrando respiração ao movimento. É isso. Muito obrigada.